Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no domingo, 18º domingo do tempo comum, e o evangelista que nos tem acompanhado aos domingos é precisamente São Lucas, e hoje o Evangelho narra, no capítulo 12, por um lado, alguém que se aproxima de Jesus e que lhe pede um favor, ou que lhe pede, faz-lhe uma petição, e Jesus depois, à raiz disto, tira uma conclusão, não é? Pois diz umas palavras muito interessantes e inclusivamente conta uma parábola. Então, a petição deste homem, presume-se que é um homem que diz: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Se vê que já na altura havia problemas nas famílias quando chegava o momento das partilhas, né, das heranças. E aqui consta que 2 irmãos, pelo menos 2, um deles queria ficar com a herança e não queria repartir com o outro, e este outro pede a Jesus algo que, à partida, parece algo justo, não é? Porque se são irmãos, têm direito ambos à herança, não é correto que um fique com a herança e o outro não fique com a herança. Mas Jesus responde-lhe: quem me fez juízo árbitro entre vós? Não é? Ou seja, Jesus nos revela que a sua missão é uma missão salvadora. Ele vem para salvar. Não é? Jesus não tem como objetivo a resolução técnica de problemas temporais. Jesus não é um juiz de partilhas, ainda que fazer partilhas é uma coisa justa, mas Jesus é mestre da verdade que salva e vem nos libertar de algo mais profundo, não é? Do que de meros problemas, digamos assim, que sempre vão existir neste mundo, mas vem para nos libertar da ambição, do egoísmo e, sobretudo, evidentemente, do pecado. E por isso Jesus diz, depois de dizer isto: eu não sou juiz entre vós, resolvei vós entre vós, ou recorrei a um juiz, mas eu não sou assim. Dá um conselho, disse: vede bem, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Então Jesus põe-te sobre aviso aquele homem. Ou seja, é bom receber uma herança, sim. É bom ter o mínimo de bens materiais também, mas atenção, né? A nossa vida não depende disso. E temos que estar atentos porque o nosso coração tende a apegar-se aos bens materiais como se fossem fins, em vez de serem aquilo que são meios. Então Jesus conta uma parábola muito interessante. Fala de um homem rico que tinha tido uma grande colheita, e então o homem pensou: o que é que eu vou fazer, pois não tenho lugar onde guardar a minha colheita? Então teve uma ideia: vou deitar abaixo os meus celeiros, vou construir outros maiores, guardarei todo o meu trigo, os meus bens. Né? Até aqui, reparem, não há nada de mal, é uma atitude responsável. Ele teve uma grande colheita e está a pôr os meios para guardar essa colheita, para guardar esses bens. O problema está na atitude interior. Né? Então poderei dizer a mim mesmo, e aqui vem a atitude que Jesus dirá que é insensata, diz assim: então eu direi a mim mesmo: alma, tens muitos bens em depósito para longos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, fica tranquila, já tens uns bens suficientes para durar muitos anos, por isso não há nada a temer. O que Jesus está a criticar ou a dizer-nos que estejamos muito atentos é que a nossa segurança não está nos bens materiais. Então Deus respondeu: insensato, insensato. Esta mesma noite terás de entregar a alma, ou seja, morrerás. O que preparaste para quem será? E assim acontece aos insensatos que acumulam para si, mas não são ricos aos olhos de Deus. Termina Jesus dizendo esta parábola. Então é interessante meditarmos, por um lado, isso, né, que temos que estar atentos, e é uma boa ocasião, esta oração de hoje, para fazer exame. Jesus, eu estou a deixar que o meu coração se apegue aos bens materiais. E um bom modo de saber a que é que estamos apegados é respondermos à seguinte pergunta: o que é que eu penso quando não tenho nada que pensar? Em geral, o nosso pensamento tende para aquilo que estamos apegados. Quando vou de um lado para o outro e não tenho nada que pensar, para onde é que me foge o pensamento? E isso é o que estamos, em geral, apegados. E temos que pedir a Jesus: Jesus, ajuda-me a usar os bens materiais, mas, por um lado, com sentido de responsabilidade, mas, por outro lado, também com desprendimento. Porque tenho que tornar-me rico diante de Deus, diz Jesus, e não rico
nesta terra, né? Acumular bens, mas que Jesus diz que deste mundo não se leva nada, né? Só se levam as boas obras, só se leva essa riqueza que acumulamos diante de Deus. Por isso é uma atitude insensata pensar que porque temos bens materiais não temos nada a temer, né? Tornar-se rico diante de Deus, talvez a primeira característica seja olhar para os bens materiais não como se fôssemos donos absolutos, porque não somos, mas como administradores. Deus nos pedirá conta dos bens materiais que nos deu. Mas atenção, não é só os bens materiais. Deus pedirá conta da vida. Quando falecermos, quando o Senhor nos chamar à sua presença, vai nos perguntar, então, o que é que fizeste com a vida que eu te dei? E nós não podemos dizer, Jesus, eu pensava que a vida era minha, né? e que eu era absolutamente dono dele. Aliás, quantas pessoas hoje em dia dizem isto? A minha vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Isso não é verdade. Porquê? Porque nós não nos demos a vida. E nós percebemos, no fundo da nossa consciência, que alguém, Deus, nos pedirá contas. Que fizeste com a vida que eu te dei? Que fizeste com a educação que eu quis que tivesses, com os meios, com os bens materiais, etc. O Senhor nos pedirá contas. E se nós administramos bem esses bens, ou seja, se usamos para viver sobriamente, evidentemente, e também para ajudar os outros, então o Senhor nos fará um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Né? Administraste bem os meus bens, porque os bens são, em primeiríssimo lugar, de Deus. Por isso, entra na alegria do teu Senhor, entra no céu. Pelo contrário, se nós pensamos erradamente que os bens nos pertenciam de um modo absoluto e usamos os bens mal, né? e gastamos mal o dinheiro, aliás, o Papa Francisco tantas vezes nos diz que o melhor modo de ficar com o coração vazio, e nenhum de nós quer ficar com o coração vazio, mas o melhor modo, o modo garantido de ficarmos com o coração vazio é gastarmos mal o dinheiro. Né? É gastarmos o dinheiro em coisas que não necessitamos, ou gastarmos mais do que necessitamos, ou comprarmos coisas caras quando podíamos comprar mais baratas e coisas que servem perfeitamente, né? Ter luxos, ter caprichos. Esse é o melhor modo de ficar com o coração vazio. Diz o Papa, e nenhum de nós quer ter o coração vazio. Pelo contrário, quando damos esmola, quando nos preocupamos com os outros, quando ajudamos, também não é só a esmola do dinheiro, que também, mas às vezes é a esmola do nosso tempo. Um amigo nosso, uma amiga nossa, necessita de ajuda, necessita que lhes expliquemos uma coisa, e ter tempo para os outros é algo que Deus nos pede, que tenhamos tempo para os outros, começando por aqueles que estão lá em casa, evidentemente, os nossos familiares, os nossos amigos. Temos de ter tempo para as pessoas, isso é administrar bem os bens que Deus nos deu, não é? E depois não esquecer isso que dizia São Tiago, o amor desordenado ao dinheiro é a raiz de todo o mal, é a raiz de toda a corrupção. Por isso nós, os bens materiais, temos que os ter, porque os necessitamos, mas atenção, né? Atenção à avareza, né? Guardai-vos de toda a avareza, que é o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. É o grande, digamos assim, é um aviso, é um alerta. Atenção, guardai-vos de toda a avareza, não deixeis que o vosso coração se apegue. O Senhor exorta-nos a afastar-nos a ganância, a avidez de possuir, e reparem como esta parábola vem no seguimento de um pedido de um homem, né, que pede que o irmão reparta a herança com ele. Eu pensava nisto, é tão triste ver que às vezes as famílias se entendem até chega o momento das partilhas, e nesse momento das partilhas, pois, gera-se confusão. Por um lado, os pais de família têm que pensar nisto bem, né, no modo justo, porque todos os filhos são iguais, né, diante de Deus, quer dizer, são diferentes, mas têm igual dignidade, e por isso as partilhas têm que abarcar a todos. Mas depois, no momento das partilhas, da parte dos irmãos, pois oxalá saibamos ceder numa coisa, noutra, que não tem especial importância, para preservar essa amizade que temos com o nosso irmão, com a nossa irmã. Que triste é, né? Que pessoas que toda a vida se deram bem, irmãos que toda a vida se deram bem, e de repente, quando surge o momento das partilhas, pois deixam-se falar um com o outro. Isso demonstra ganância, isso demonstra egoísmo, isso demonstra dar mais valor à avareza, dar mais valor aos bens materiais do que à caridade, à amizade, e neste caso à fraternidade, né? Que é precisamente a caridade entre irmãos, né? Por isso é bom meditar nisto, ainda que tu talvez que estás a ouvir e esta meditação penses, ainda falta muito, ainda sou muito novo, etc. Pois é, mas dá-te bem com os teus irmãos agora, e dá-te bem também no dia que for necessário partilhar, que for necessário dividir as coisas, dá-te bem e sabe ceder em coisas que não têm importância, mesmo que fiques com um bocadinho menos. O mais importante é que permaneças irmão do teu irmão, da tua irmã, pois que permaneça essa amizade, essa fraternidade que tem que existir. Bem, vamos terminar
voltando-nos para Maria, para Nossa Senhora, que ela nos ajuda a não nos deixarmos fascinar pela segurança dos bens que passam, destes bens passageiros, não é? Que ela nos ajuda a guardar no nosso coração de toda a avareza, como nos pede Jesus no Evangelho, e que ela nos ajuda a sermos testemunhas credíveis desses valores eternos do Evangelho. Não é? Porquê que nós sabemos que os bens materiais são meios? Porque sabemos que estamos aqui de passagem. Porque sabemos que viemos de Deus e para Deus voltamos e sabemos que esses bens materiais são necessários, mas são só meios, não são fins. E se não pomos o coração nas coisas da terra, pois Jesus fica contente connosco e vivemos uma vida mais humana e vemos, esse é o caminho da santidade, esse é o caminho também da verdadeira preocupação com os outros, da caridade e da verdadeira felicidade nesta terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.